que recuperar a sua autoestima é tão importante para que você saia da dependência emocional. Se você quer entender isso, eu te convido a ficar aqui comigo nos próximos minutos, porque eu vou mostrar para você como recuperar essa autoestima e a importância para que você possa realmente sair de uma dependência emocional. Muitas pessoas hoje, especialmente mulheres, estão sofrendo em relacionamentos tóxicos, abusivos, em relacionamentos falidos, e elas permanecem nessa relação por anos e anos e anos porque elas são dominadas pelo medo. O medo de ficar sozinha, o medo de ser abandonada, o medo de não conseguir e se arrepender depois de tomar uma decisão. E é muito importante que esse processo, você precisa entender que esse processo faz com que a autoestima ela fique abalada. Autoestima é a autoimagem, como você se vê. Muita gente acha que autoestima é você cuidar do externo. Claro que isso é importante também, você se cuidar, você ir, por exemplo, num salão de beleza, ter um corte de cabelo diferente, mas não é apenas isso. E diria que não é o principal. O principal é você olhar para dentro e você criar, construir uma ótima imagem sobre si. Autoestima baixa, ela vem acompanhada muitas vezes de palavras enfraquecedoras, de frases que te colocam para baixo e você apenas está repetindo o que você ouviu e aprendeu ao longo da vida. Ninguém, teoricamente, nasce com autoestima baixa. Essa autoestima, ela vai ficando enfraquecida pelos acontecimentos da vida. E especialmente o que aconteceu na tua infância faz muita diferença. Essa construção na infância, eu sempre digo que ela é talvez o que define a nossa vida. Porque quando você nasce como uma folha em branco. Você não sabe o que que é bom, o que que é ruim, o que é certo ou o que que é errado. Você vai aprendendo com as experiências que você vai acumulando ao longo da sua trajetória e também com o relacionamento que você tem com as pessoas próximas, mamãe, papai e as pessoas que estão ali ao seu redor. E muitas vezes eu aprendo a ter uma autoestima baixa porque a minha mãe, o meu pai, mas especialmente a mãe, também traz essa autoestima baixa. Eu te pergunto, como que era a autoestima da sua mãe na sua infância? Tenta recordar isso. Se era uma autoestima baixa, muito provavelmente você aprendeu a ter essa autoestima baixa exatamente olhando tudo o que sua mãe vivia. E aqui um dado importante, uma informação muito importante. Nos primeiros 7 anos de vida, conhecido também como primeira infância, existe toda uma relação muito forte entre a mãe e a criança. Ou seja, emocionalmente, esses dois seres ainda estão ligados. Ou seja, o que mamãe está sentindo emocionalmente, se mamãe está triste, essa criança, ela também está vivendo isso. Então imagine que nos 7 primeiros anos da sua vida, se sua mãe estava ali com autoestima baixa, talvez num relacionamento ruim com o seu pai, isso tudo você provavelmente viveu e aprendeu. E aí o que que acontece? A partir desse aprendizado, existe uma interpretação que a sua mente cria. E essa interpretação é o que baseia os seus comportamentos. Então, se eu tenho aqui uma interpretação de que eu não sou tão boa, que tudo que eu faço é errado, que as pessoas não gostam de mim, o meu comportamento vai ser de acordo com isso. Guarda essa informação. Toda interpretação é a base de um comportamento. E se você quer ter resultados diferentes na sua vida, você precisa mudar o quê? O comportamento, mas, antes de tudo, a interpretação. Autoestima baixa, ela faz com que você aceite relacionamentos ruins na sua vida. E quando eu digo relacionamentos, isso aqui é muito importante. Não é apenas um relacionamento amoroso. Muitas pessoas, quando falam de dependência emocional, elas acreditam que isso só exista num relacionamento amoroso. E não. Amoroso que eu digo, né? Um casamento, um namoro. E não.
Dependência emocional vai muito além disso. Tem muita gente que eu atendo, inclusive através da hipnoterapia, que tem a dependência emocional da mãe, do pai. E isso tem uma causa. Presta muita atenção agora, tem uma causa. E a saída para você realmente se livrar da dependência emocional é você tratar a causa e não apenas o sintoma. Essa causa tem um nome: ferida emocional. A partir de alguma experiência, a partir de alguma coisa que você viveu, a sua mente criou uma interpretação e a partir daí tem uma ferida emocional. Normalmente, dentro da dependência emocional, a ferida que mais gera esse sintoma é a ferida do abandono. E abandono não é apenas o abandono físico, e talvez você nem tenha vivido esse abandono físico. Você pode falar para mim o seguinte: ô gata, minha mãe sempre estava presente comigo, porém existe o abandono emocional. Esse abandono emocional é o que gera muita falta. Imagine-se sempre, imagina sempre aquela criança que você foi aos 2 anos de idade. Imagine você, uma criança que dependia dessa mãe para ter afeto, para ter segurança, para se sentir bem. A sua mãe não conseguiu estar presente. E aqui uma coisa muito importante: sem culpar sua mãe nesse momento. Não importa agora, nesse momento, querer achar um culpado, né? Ou culpar a sua mãe por isso. Não. Aquilo que aconteceu na sua vida você não pode mudar, porém você pode reescrever a sua história a partir de agora, desde que você trate a causa. Então esse abandono emocional que acontece muitas vezes pelas escolhas que a mãe fez, pela vida que a mãe tinha na sua infância, faz com que as pessoas permaneçam nessa relação de dependência emocional. Por quê? Porque aquilo que aquela criança viveu, por exemplo, o afastamento emocional da mãe, a mãe não estava presente porque trabalhava muito, a interpretação que existe aqui é que faz com que você acredite que se ficar sozinha, você vai morrer. Porque era o que aquela criança de 2 anos, ela imaginava: minha mãe não está aqui, eu vou morrer. Só que você viu, você não morreu, você está viva. Porém, se você não mudar essa interpretação, você seguirá aí sofrendo dentro de um relacionamento ruim. Por isso que eu sempre digo, para que você saia de um relacionamento tóxico, abusivo, de um casamento falido, de uma relação que não te traz mais felicidade, você precisa tratar a causa. E você precisa ter paciência. Paciência com o processo. Não adianta fórmulas mágicas. E muita gente hoje vende fórmulas mágicas. Não é o meu caso. Eu gosto sempre de enfatizar isso: o processo. Existe sempre um processo. Você talvez não consiga sair dessa relação do dia para a noite, porém, você precisa dar um primeiro passo. E coragem é exatamente isso. Coragem é ação com preparação. E a preparação, ela é essencial sim para que você saia desse momento, porque a tua vida está passando, você está aí sofrendo e existem muitos danos que você talvez não contabilize, mas existe o dano emocional, existe o dano mental, existe o dano físico, porque para você permanecer num relacionamento ruim, numa relação tóxica e abusiva, você precisa se esforçar muito, você gasta muita energia, e aí é por isso, por exemplo, que você come demais, você bebe demais. Por quê? Porque você precisa se anestesiar de tanta dor que você está vivendo. Então, guarda isso que eu vou te falar. Se você realmente quer sair de um relacionamento, se você quer cortar essa dependência emocional, você precisa estar disposta a encarar o processo. Enquanto a tua mentalidade for de soluções rápidas e mágicas, você não vai sair. Você vai perder tempo, você vai perder dinheiro e vai permanecer nesse sofrimento. O que eu recomendo para você é olhar para isso como a coisa mais importante da sua vida. Ah, ô gata, mas agora já não dá mais tempo, eu não sei o que eu vou fazer. Você precisa de um plano. Você precisa de um plano. E isso também é importante.
Agora, você tem que comparar o que você está vivendo hoje. Por quanto tempo você acha que você vai aguentar continuar nessa situação? Por quanto tempo que você acha que o seu corpo vai aguentar viver sendo desvalorizada, humilhada muitas vezes? Por quanto tempo? A vida, ela é curta e a gente precisa entender que a cada dia é um dia a menos e você precisa olhar para si. Enquanto você não tomar a decisão, enquanto você não acreditar que é possível sim você sair desse processo ruim que você está vivendo, você vai continuar da mesma maneira. O que eu posso te dizer, com a minha experiência como hipnoterapeuta, como mentor de coragem, de atender já milhares de pessoas nos últimos anos, é que é possível sim. Eu já tratei muitas pessoas com dependência emocional e que conseguiram sim se libertar, e hoje elas se arrependem de uma coisa: delas não terem começado o processo antes. Elas se arrependem delas terem ficado nessa indecisão e nessa insegurança. E é por isso que você precisa dominar as suas emoções. Por isso que você precisa ter o que eu chamo de blindagem emocional. Blindagem emocional é o domínio das emoções. O medo é uma emoção. E é o medo hoje que decide por você, para você permanecer nessa relação ruim. Porque toda vez que você fala o seguinte, basta, eu não quero mais, vem um medo na sua mente que fala, não, é melhor você ficar desse jeito, não se arrisque, você vai ficar sozinha. São pensamentos fomentados por esse medo. Só que esse medo, essa emoção, ela aconteceu pela primeira vez em algum momento da sua vida. E é isso que significa tratar a causa, é você dessensibilizar aquilo para mudar o quê? A interpretação que a sua mente tem. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, eu vou pedir para você seguir aqui o canal eu tenho sempre vários conteúdos que eu posto aqui, então para você acompanhar, e se você puder compartilhar com pessoas que talvez você conheça, que são pessoas que você gosta e que estão em relacionamentos ruins e não conseguem sair, talvez esse conteúdo ajude essa pessoa. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.